Boa noite, irmãos. Nós vamos ter o privilégio, mais uma vez, ouvir um homem de Deus. Quando eu estava no seminário, eu ouvi um colega falando a respeito de outro. Chegou, deu um abraço e falou: você é uma pessoa saudável. Você é uma pessoa saudável, né? Uma pessoa alegre, bons relacionamentos, e uma pessoa assim, espiritual, né? E deu um abraço, eu achei interessante, né? E o pastor, essa pessoa saudável, né? Bom a gente estar com o irmão, conversar. E o fato é que ele já nos tem abençoado, e eu creio que mais uma vez vai ser instrumento de Deus para nos falar nesta noite. E não só ele, é uma bênção, mas a sua esposa. E ele é uma pessoa saudável, não porque é psicólogo, doutor em psiquiatria, né? Mas por conta do seu coração, aquilo que Deus fez no seu coração. E o irmão mostra para todo mundo a obra de Deus no seu coração. E por isso mesmo tem abençoado muitas pessoas. A esposa dele foi de missões mundiais, não é? Aeromoça. Ela foi aeromoça. Aeromoça. Mas é uma pessoa também de Deus. Então nós agradecemos a Deus por essa família e que o pastor mais uma vez possa tocar, ser usado pelo Espírito Santo, vamos assim dizer, para tocar os nossos corações e nos abençoar. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Que bom estar com vocês. É o último dia, né? O coração dói um pouquinho, mas é bom voltar para casa também. A casa é sempre um lugar seguro, né? Como é bom voltar para casa, sabe? Todas as vezes que eu viajo, né? Eu costumava viajar muito para a Junta de Missões Mundiais e ficava muito tempo fora. Mas assim, o meu coração sempre batia mais forte na hora de voltar para casa. E o meu maior desejo, assim, quando eu voltava, além de abraçar a minha esposa, era ver a minha filha correndo na minha direção com aqueles passinhos pequenos. Tic, 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 tic. E ela vinha correndo e me abraçava. E aquilo enchia a minha alma. E aí eu sempre pensava, se eu que sou mau, sinto tanto prazer em abraçar a minha filha, imagine o meu Senhor, quando eu não me achego a Ele e digo: Senhor, como eu te amo, como eu te amo. Há um texto em Cantares que diz, Cantares 2, pomba minha que se esconde nas fendas escarpadas, deixe-me ver o teu rosto, deixe-me ouvir a tua voz, porque o teu rosto é lindo e a tua voz é suave. Talvez você não cante como Dinei, nem como a Lília, né? Mas a tua voz para o Senhor é doce, é suave, e o teu rosto é lindo. E se eu anseio em ver a minha filha e abraçá-la, eu fico imaginando o coração do pai, o quanto ele não quer ver o teu rosto e ouvir a tua voz. Às vezes nós evitamos tanto esse tempo. Às vezes a gente corre tanto da oração. Às vezes a gente corre tanto desse tempo que deveria ser para Ele. E a gente se entorpece com as coisas que estão à nossa volta. É muito fácil a nossa atenção ser distraída. É muito fácil a nossa atenção ser direcionada para outros pontos, outras coisas, e não para o Senhor. É um exercício mental que eu e você temos que fazer para sempre trazer de volta
a nossa atenção ao nosso Pai, ao nosso Senhor. O desejo do Senhor é que você saia das fendas, das rochas escarpadas, e que você mostre o teu rosto, e que você eleve a tua voz, para que Ele possa ouvir você. Sabe, Dinei, né? Edivaldo, sabe o que? Quando você cantava, sua voz é linda, querido. Mas você sabe o que mais me impressionou? Foi o seu coração. Foi o seu coração. Coração que ama o Pai. É isso que Deus quer, queridos. O que Deus mais anseia é o seu amor. Por isso Ele veio à terra, para formar uma família, para te tornar filho, para te tornar filha. Por isso Ele veio ao mundo como um bebezinho frágil numa cidade em Belém, por você, por mim. É demais para a nossa compreensão imaginar que o Deus que sustenta o universo pelo poder da sua palavra, aquele que sustenta o cosmo pelo poder da tua palavra, pela força da sua palavra, consegue viver dentro de você e dentro de mim. O reino de Deus está dentro de vós. O Senhor Jesus habita em você. Sonda-me, Senhor, sonda-me. Sonda-me, porque meu coração, ele é enganoso, ele é perverso. E ele só tem coisas boas, porque vem da parte dele. O que vem de mim, eu sei que não é tão bom. Mas quando ele, através de mim, fala, toca, ama, aí sim, é bom. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado, Senhor, 48 anos de existência dessa igreja, mas ela já na eternidade estava no seu coração, e o Senhor já havia planejado, Senhor, esse tempo em que vivemos hoje. É demais para a nossa compreensão tudo isso. Uma coisa sabemos, que pelo sangue do Cordeiro, nós podemos nos aproximar do Senhor, e adorar o Senhor, e chamá-lo de Pai. Obrigado, Senhor. Continua falando conosco, Pai. O Senhor falou pelas canções, pelas orações, pela leitura da Tua Palavra. A gente continua sedento para Te ouvir. Então me usa, Senhor, na minha incompetência, na minha pequenez. Que o Senhor toque a Tua noiva essa noite, abraçando, acariciando, dando a ela, Senhor, o refrigério, o consolo e o alinhamento que ela precisa para andar na Tua presença. É o que nós pedimos no nome precioso e maravilhoso de Jesus. Amém, amém. Pode pôr o meu slide, por favor, querido. Irmãos, renovados para o nosso tempo, quando o prazer se torna ladrão. Prazer que roubam a nossa alma. Muitas vezes a gente, ao ler o Evangelho, eu não sei qual é a sua leitura, né, de Jesus, mas muitas vezes, acho que quando eu estava mais imaturo na fé, na leitura da palavra, quando eu lia a palavra, me vinha um Jesus muito crítico, um Jesus muito duro às vezes, um Jesus que apontava o dedo, um Jesus que não era bem o Jesus que Ele é de fato. E muitas vezes a gente tem essa leitura de um Jesus que não é feliz, não é alegre, um Jesus que não ri, um Jesus
que de alguma forma afasta os prazeres. E a gente encontra tantos versículos na Bíblia que de alguma forma fortalecem às vezes essa miopia, essa visão tão míope de Deus. E a gente se apega nisso e a gente fica meio carrancudo às vezes, né? Parece que se eu ficar alegre, Deus vai me tirar alguma coisa. Se eu ficar feliz, se eu desfrutar de algo, eu corro o risco que Deus vai me tirar aquilo, porque eu não posso agradar dois senhores. Quanta interpretação errada. Quanta interpretação equivocada da palavra. Se Jesus não fosse uma pessoa prazerosa de estar com ele, se ele não fosse uma pessoa prazível, uma pessoa que as pessoas gostassem de estar juntos, as crianças não procurariam Jesus. Elas se afastariam dele. Criança não fica perto de gente rabugenta. Criança foge de gente com cara feia. E elas queriam de qualquer forma estar perto de Jesus. Porque ele despertava nas crianças uma alegria. O seu Jesus dá risada, o seu Jesus ri. Você imagina Jesus sorrindo? Você imagina Jesus rindo? Às vezes a gente tem uma imagem tão santificada, né, entre aspas, do Senhor, que a gente não consegue ver um Deus que sorri. Um Deus que se alegra, um Deus que é feliz, que tem prazer. O prazer, queridos, é dado por Deus. Deus não é um estraga-prazer. Na verdade, o sentimento de desfrute, o sentimento de prazer, ele brota do coração de Deus. Você criado à imagem e semelhança de Deus, tem isso em você. O grande problema é que nós caímos. E ao cair lá no Éden, tudo isso de alguma forma foi distorcido. Há uma distorção na nossa forma de ter prazer. Há uma distorção na nossa forma de amar. Há uma distorção em cada área da nossa vida, porque em cada área da nossa vida nós somos atingidos pela queda. A queda, ela trouxe 3 grandes alienações. Quando Eva e Adão pecam, lá em Gênesis 3, diz o texto sagrado que o Senhor estava passeando no jardim ao findar da tarde. E ele chama: Adão, Adão, aonde você está? Adão. E Adão se esconde. O Senhor disse: de toda árvore do jardim podereis comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque se comeres, certamente morrerás. O texto no hebraico lá diz assim: se comeres, morrendo, morrerás. Ele fala de 2 mortes, a morte física e a morte espiritual. Aí quando Deus pergunta ao homem, né, aonde tu estás, e preste atenção nisso, quando Deus pergunta alguma coisa, não é porque Ele não sabe. Quando Deus pergunta alguma coisa, é para te fazer saber. Todas as perguntas de Deus ao ser humano são perguntas autorreflexivas, que nos faz pensar na nossa situação, naquilo que estamos vivendo. Não é porque ele não sabe, é para que você saiba. Então, Adão, onde você estava? E aí o que Adão responde? Comi do fruto, tive medo, percebi que estava nu, tive medo e me escondi. Quando o ser humano se apropria daquele fruto, e o pecado aqui, presta atenção, não é gastronômico. O pecado aqui é porque ele quis ser como Deus.
Quando a serpente se aproxima da mulher, ela diz, o que foi mesmo que ele disse? Aí ela repete, de toda a árvore dos jardins poderei comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Aí ela aumenta um pontinho, ela fala, não tocarás. E aí o que a serpente diz para ela, não é assim não. Na verdade, se você comer desse fruto, você será como Deus. O pecado aqui, queridos, foi o homem, o ser humano, querer ser senhor de si mesmo. Querer ser um ego absoluto. Querer reinar sobre tudo. E aí, Adão, quando se aproxima e prova do fruto, ele percebe que estava nu, tem medo e se esconde. Pela primeira vez na humanidade, o medo, a vergonha e a culpa atravessa o ser humano. É como se a nossa psique, a psique humana, fosse rasgada ao meio. É como se a gente fosse rasgado psicologicamente falando. E naquele momento, a gente tem uma alienação psicológica. Primeiro, uma alienação espiritual, onde, ao comer do fruto, houve uma separação entre o homem e Deus, porque Deus é santo e Ele não pode conviver com o pecado. Por isso, exatamente quando essa palavra, essa passagem da Bíblia me impressiona, quando Moisés está lá no deserto, e ele vê a sarça ardendo, uma sarça que ardia e não se consumia, ao se aproximar da sarça, o que Deus diz para ele? Tira as sandálias do seu pé. O que ele está dizendo, porque aqui é Terra Santa, o que ele está dizendo para Moisés é, não traga a sua sujeira para cá, não traga o seu lixo sobre mim, mantenha esse pecado fora daqui, porque eu sou santo, Moisés. E diz o texto que ao ver isso, Moisés cobre o rosto, né, de medo, e ele vai se aproximando daquela sarça. Naquele momento em que o homem se apropria do fruto, há uma morte espiritual, uma alienação espiritual, há uma alienação psicológica. Na psique do homem é fendida. E aí Deus pergunta, mas por que você fez isso? E o que Adão responde? Foi a mulher que tu me deste. Nesse momento, há uma alienação relacional. Um relacionamento que era perfeito, equânime, igualitário, perfeito, naquele momento é quebrado também. Ele coloca sobre ela uma responsabilidade que era dele. Deus falou com ele, não falou com ela. Aonde ele estava quando a serpente se aproximou? Que silêncio foi esse que Adão fez? Que não se manifestou ali e disse, não faça isso, mulher. Não faça isso. O texto sagrado não nos revela, mas revela um silêncio por parte desse homem, que era responsável por essa mulher. Naquele momento há uma ruptura relacional. E aí Deus fala o seguinte, Deus dá uma sentença. Deus fala, por conta disso, maldita é a terra. Preste atenção, a maldição não veio sobre o homem, a maldição veio sobre a terra. Ele não disse maldito é o homem, maldito é a mulher, maldito é você, Adão, maldito é você, Eva. Não, maldita é a terra. E dela você vai colher cardos e abrolhos. Nesse momento há uma alienação ecológica. 4 alienações. Espiritual, separação de Deus com o homem. Psicológica, onde houve uma cisão interna no ser humano, culpa, vergonha, entra naquele momento na psique da pessoa, do ser humano, uma alienação relacional e uma alienação ecológica. Por isso que a Bíblia diz que a natureza geme pela manifestação da glória dos filhos de Deus. A natureza espera uma redenção. Quando Jesus nasce, queridos,
essas quatro grandes alienações com o evento de Jesus são regeneradas. Jesus veio para regenerar a sua relação com Deus, para restaurar a sua relação com Deus, para restaurar a imagem e semelhança de Deus na sua vida, para restaurar os relacionamentos humanos, onde Ele hoje, a palavra nos chama de sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, singular, escolhido para servir ao Senhor. E Ele veio também para regenerar a terra. 4 grandes áreas de alienação. Diante de tudo isso, tudo aquilo que eu carrego como humano, carrega também os resquícios da queda. Eu carrego em mim um ser humano caído. Ao mesmo tempo, eu carrego em mim o Espírito de Deus, que habita em mim, que é santo, que é perfeito. E aí eu vivo esse conflito que você e eu vivemos. Uma tensão religiosa, uma tensão onde muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente é impelido por uma compulsão para fazer aquilo que a gente não deve fazer. Isso acontece comigo. Isso acontece com você? Se isso não acontece com você, eu posso garantir que você não tem o Espírito Santo em você. Sabe por quê? Porque quem não tem se entrega ao pecado sem culpa. Quem não tem se entrega ao pecado sem culpa. Quem tem o Espírito Santo, quando peca, sente a tristeza de Deus no coração. O Espírito Santo não nos acusa, ele se entristece dentro de nós. E ao se entristecer dentro de nós, ele nos leva a uma tristeza que nos leva a um arrependimento que nos leva à vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, na verdade, o prazer não é contra aquilo que Deus quer para você e quer para mim. O prazer faz parte da natureza de Deus. E, na verdade, a palavra diz que Deus tem prazer nos seus santos. Olha só. Deus tem prazer nos seus santos. E quem é o santo de Deus? Quem são os santos de Deus, irmãos? Faz assim, ó. Sou eu. Pastor, como o senhor pode falar que eu sou santo? O senhor não conhece meu coração? Querido, você não é santo pelas boas obras que você faz. Você não é santo porque você é bonzinho. Você não é santo porque você dá dinheiro aos pobres, ajuda causas nobres. Você não é santo porque moralmente você é aquele que anda na linha. São características que um santo carrega, de fato. Mas você não é santo por isso. Você é santo porque o sangue de Jesus repousa sobre você. Você é santo porque o sacrifício perfeito foi feito na cruz. E por conta desse sacrifício, Deus, ao olhar para você, Ele vê o sangue do Filho dele sobre a tua vida. E naquele momento, você se torna santo diante de Deus. A palavra diz que Cristo nos fez justiça de Deus. Você é justificado, santificado por Jesus, pelo Espírito Santo que habita em você. A obra da santificação, ela começou lá quando você aceitou Jesus. E ela vai continuar, queridos, até que você e eu estejamos na presença do Senhor. A gente vive em dias em que o prazer corre mais rápido que o sentido. São corpos agitados, são almas exaustas, que se arrastam durante o dia todo, buscando e querendo mais, sonhando com mais, desejando mais, e perdendo o agora, perdendo o hoje, perdendo o aqui. Sabe, a Universidade de Harvard fez uma pesquisa com mais de 15 mil pessoas. Eles distribuíram, mandaram por meio de um aplicativo 3 perguntas.
Você está fazendo alguma coisa? Você está feliz com o que você está fazendo? Você está pensando, você está presente naquilo que você está fazendo? 47,9% das pessoas responderam que estavam fazendo alguma coisa, que não estavam felizes no que estavam fazendo e não estavam presentes, pensando naquilo que elas estavam fazendo. O nome da pesquisa é A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. O que isso mostra para mim? Que 47,8% da minha vida mental, eu estou onde o meu pé não está. A minha mente não está onde os meus pés estão. Eu estou geograficamente num lugar, mas a minha cabeça, a minha mente está em outro lugar. Quer dizer que nós somos como Caíns, queridos, errantes mentalmente. A nossa mente está vagando, e ela não vem para cá. Você está aqui comigo? Você está aqui? Você está aqui, jovem? Você está aqui comigo? Está aqui? Vem para cá. Vem para cá. Sabe por quê? Porque o que a gente está vivendo aqui nunca mais vai se repetir, meu irmão. Você pode daqui um ano, você pode amanhã chegar aqui, sentar no mesmo banco, estar com a mesma roupa, estar na mesma posição, mas você não vai viver o aqui e o agora. Você não vai viver o que você vive hoje. Porque vivencialmente, nós temos tempos muito diferentes. Aqui dentro, você vive um tempo que eu não vivo, que não é igual ao meu. Talvez você esteja em tempo de abraçar, e eu estou em tempo de me afastar. Talvez você esteja em tempo de chorar. Talvez ela esteja em tempo de sorrir e de se alegrar. Tempos vivenciais diferentes. A gente perde o aqui e agora. A gente perde o hoje. E ao perder o aqui e agora, a gente perde quem está do nosso lado. Porque muitas vezes a gente fica pensando lá na frente, mas quem está aqui do nosso lado, a gente acaba não olhando, não percebendo e não sentindo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E o prazer tem a ver com isso, tem a ver com que você estar presente. Você tem a ver com o desfrute, tem a ver com desfrutar daquilo que Deus tem dado a nós. Deus tem derramado tantas bênçãos, e você tem colocado os seus olhos, muitas vezes, naquilo que falta, não naquilo que você tem. Você contabiliza o que falta, e você não contabiliza o que Deus tem dado a você. Presta atenção nisso. Enquanto você olhar para a parte vazia do copo, você não vai se alegrar. Você não vai ter prazer. Você tem o que agradecer na sua vida? Levante sua mão. Você tem? Tem? Olha para isso, conta as bênçãos. Conta as bênçãos, conte quantas são. Uma. Quanta coisa Deus já não fez na sua vida. Quanta coisa Deus já não fez na sua vida. Se alegra nisso. Um dos exercícios que a gente passa para a pessoa que está em depressão é um diário de gratidão. A gente pede que todas as noites, ao encerrar a noite, a pessoa escreva 5 coisas pela qual ela é grata durante aquele dia. Isso tornou na minha casa um exercício. Todas as noites, depois do devocional, depois de orar com a minha filha e com a minha esposa, eu digo a ela: 3 coisas pela qual você é grata hoje, filha. E ela começa.
eu tomei um sorvete gostoso. Eu brinquei com as minhas amiguinhas. Eu tirei 10 na prova. Coisas tão simples. Mas sabe o que eu estou ensinando ela? A oração mais poderosa que transforma a minha mente e a sua, que é a da gratidão. Isso está mais do que provado por uma série de exames de imagens. Que aquilo que a oração que faz mais bem, que melhor traz frutos para a nossa vida, aquela que é melhor para nós, é a oração de gratidão. Ao ser grato, você produz dose, dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina e dopamina. Todos os neurotransmissores que a gente fala que são os da alegria, o do prazer, não é, Jordana? A gratidão vai gerar isso em você. E a gratidão vai ajudar você a experimentar os prazeres que Deus já te deu e que talvez você não esteja contabilizando. Conta as bênçãos, querido. Conta as bênçãos. A gente vive nesse tempo onde as pessoas correm constantemente. Elas querem recompensas imediatas. Elas querem o aqui e o agora. Elas querem tudo para ontem. Tudo é urgente, urgentíssimo. E só se satisfazem quando tem. E eu quero dizer para você que isso não é novo na humanidade. Milhares de anos atrás, já se vivia isso. Na palavra de Deus, a gente tem uma amostra muito clara sobre isso. Um texto belíssimo que o autor de Hebreus nos traz, apontando a vida de um homem que, na verdade, modificou e transformou as leis do mundo inteiro. Esse homem se chama Moisés, príncipe do Egito, cercado de luxo, de prazer e poder, mas muito inquieto na sua alma, uma alma muito agitada. O autor de Hebreus nos mostra que Moisés recusou os prazeres transitórios do pecado, porque ele entendeu que o prazer que o mundo oferecia era instantâneo e iria se perder. E diante disso, ele escolhe os prazeres mais tardios. A palavra de Deus nos dá um texto belíssimo em Hebreus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou nos acompanhar aqui no telão, você que nos assiste em casa também. Hebreus 11, dos versículos 24 a 26. Hebreus capítulo 11, 24 a 26. No caminho, estava conversando com o pastor e a gente indagando sobre o autor desse livro. Um livro tão maravilhoso, um livro tão denso, tão profundo, né? E a gente não sabe quem é o autor, é totalmente desconhecido. Mas alguém que com certeza conhecia o Velho Testamento com muita profundidade e tinha uma capacidade analítica, lógica maravilhosa, porque ele vai contrapondo o Velho Testamento com o Novo, o Velho Testamento com Cristo, e vai revelando lá em Hebreus quem era Jesus em sua magnitude. Ele começa o livro dizendo que Jesus é a expressão exata da glória de Deus, Hebreus capítulo 1. A expressão exata da glória de Deus. O texto sagrado nos diz, eu te convido a ler: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Queridos, o texto é maravilhoso, mas é um texto que traz algumas perguntas importantes para nós. Moisés não quis um trono passageiro. Ele não cedeu aquilo que move a maioria de nós, que é a busca de prazer, a busca de poder, a busca de status, a busca de posição e de reconhecimento. Isso nos move há muito e muito tempo. Ele escolheu caminhar com o Eterno. O homem que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, tornou-se, segundo a palavra, amigo de Deus.
E a renúncia que o mundo classificaria como perda, ele chamou de propósito. O céu chamou de propósito. John Stott afirma que a alma humana não foi feita para o agora eterno. Ela foi feita para o eterno agora. A alma humana não foi feita para o agora eterno, aquilo que me é dado hoje, aquilo que eu vivo hoje, não foi feito para isso. Mas ela foi feita para eu experimentar o eterno, o Senhor, no meu agora. O agora eterno é o Egito, brilho rápido que se esgota. O eterno agora é Cristo, presença que preenche. No Egito, o instante é ídolo, queridos. Em Cristo, o instante é altar, é entrega, é santificação. Vivemos em uma geração que tenta eternizar o instante. A gente quer um prazer que não acabe, uma emoção que não desça, uma tela que nunca desligue. Contudo, quando o instante tenta ser Deus, ele se torna prisão. E quando o prazer se torna um fim em si mesmo, ele rouba o sentido, o significado da sua vida e da minha vida. Quando, porém, o amor de Deus habita em você, o prazer vai se tornar adoração. Quando o seu prazer é alinhado aos princípios da palavra, é alinhado ao caráter de Deus, então esse prazer vai se tornar adoração. Porque a eternidade, ela não começa, preste atenção, ela não começa quando você partir, deixar esse corpo e ir para a glória. A eternidade, ela já é hoje. Você vive um ponto na eternidade. O que você está vivendo hoje faz parte da eternidade. Quando você partir ou o Senhor voltar, será apenas uma extensão da eternidade, pois você já vive nela. O que o mundo computaria como perda, Deus transforma em legado na vida desse homem. Queridos, se Moisés tivesse renunciado, ser chamado, se ele não tivesse renunciado, ser chamado filho da filha do faraó, ele seria mais um nome esquecido, mais um faraó que ninguém conhece. Séculos depois, milhares de anos depois, o nome de Moisés ainda ecoa. Ele ecoa no mundo. Governos caíram, impérios ruíram, mas o legado desse homem permanece como fundamento moral do mundo. Os 10 mandamentos entregue a ele no Sinai, queridos, se tornou o alicerce de constituição, de códigos, de sistemas de justiça, em nações que talvez nem saibam de onde veio tudo isso. Moisés não fundou um império, ele formou uma consciência. Moisés não ergueu monumentos que se dissolveram com o tempo. Ele ergueu princípios. E esses princípios atravessam os milênios, porque eles nasceram do coração de Deus. Os 10 mandamentos são mais do que um código religioso. É a espinha moral sobre o qual o Ocidente construiu a sua ideia de justiça. Você sabia disso? A lei, o direito romano tardio, o direito canônico, a igreja medieval, os sistemas jurídicos anglo-saxão, europeus e mesmo do Brasil, tem como sua base os 10 mandamentos, que foi dado a esse homem, que recusou ser chamado filho da filha do faraó. Mesmo que o mundo moderno tente apagar o nome de Deus das leis, os traços da sua verdade continuam nas leis, querido. E a moral divina, ela foi inscrita na consciência humana por conta das leis que foi dada lá no Sinai, lá no deserto. Aquele que escolheu caminhar com o eterno, tornou-se um dos maiores, se não o maior legislador que já passou sobre a terra. Aquele que renunciou ao trono do Egito, se tornou portador da lei de Deus para a humanidade toda. Você está entendendo aqui? Que toda vez, presta atenção nisso,
Toda vez que você escolhe abrir mão de um prazer que rouba a alma, Deus te convida a participar de algo que vai formar o seu futuro. Toda vez que você se recusa a viver um prazer que rouba a sua alma, Deus vai preparar algo que vai formar o seu futuro. Você quer ser mais um esquecido? Ou você quer deixar um legado? Para você deixar um legado, você vai ter que escolher de maneira adequada. Para você deixar um legado, você vai ter que escolher aquele que vai fundamentar o legado na sua vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. O que você escolhe na sua caminhada? O que é efêmero, o que é passageiro ou aquilo que é eterno? Deus coloca isso diante de mim e de você. Filho, está aqui. O que você escolhe? É isso, meus princípios, os meus valores que são eternos, que vão formar o seu caráter, que vai levar você à estatura perfeita do meu filho? Ou você escolhe isso que te distancia da sua verdadeira humanidade? Porque presta atenção, quando você se aproxima de Deus, a sua humanidade, ela não é suprimida. Quando você se aproxima de Deus, a sua humanidade, ela é exaltada na maior beleza possível. Cristo era 100% homem e 100% Deus. Se você olhar para Jesus, você vai ver a perfeição do que é ser humano. Está ali em Cristo. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. A escolha é difícil, a escolha não é fácil. Porque eu vou ter que lutar contra o que eu desejo. Quando Deus visita Caim, porque ele está triste, abatido, surumbático, lá naquela miséria dele, né? Deus pergunta para ele: Caim, por que você está assim? Por que seu rosto está tão caído? Não é, se você fizer o que é certo, você será aceito. Aí Deus diz algo para Caim, que reverbera na humanidade até hoje. Ele diz: o pecado jaz à porta. E a expressão aqui é como se houvesse um animal esperando ali na soleira da porta para voar em cima de você. O pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. E aí ele completa com uma frase que mexe com toda a psicologia no mundo inteiro. O seu desejo é contra você. E cabe a você dominá-lo. O meu desejo de ser humano caído é contra mim mesmo, mas cabe a mim dominá-lo. A compulsão vem, o desejo vem, às vezes com uma força tão grande, que se eu não dobrar o meu joelho, eu vou cair. Se eu não procurar a face do Senhor, eu vou ceder. Porque o meu coração é enganoso, queridos. Ele é enganoso. E ele é perverso. Deus diz isso. Depois de trazer o dilúvio sobre a terra, ele diz que ele jamais destruiria a terra daquela forma. E aí ele completa: porque o coração do homem é sempre mau, é sempre ruim. Os desígnios, ele fala, os desígnios do coração humano são sempre ruins. A gente só é bom porque a gente carrega o melhor dentro de nós, que é Cristo Jesus. Senão a gente não seria tão bom assim, queridos. Moisés nega ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele vislumbrava algo muito maior. E o que será que Moisés enxergou que nós não enxergamos? A palavra diz que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Moisés enxergou o invisível, ele enxergou o que a fé revela e o mundo não percebe. A palavra lá considerou, no grego, é egiomai,
que indica uma escolha ponderada, pensada, analisada, deliberada e racional. Moisés não agiu por impulso, ele fez um cálculo espiritual. Pesou o prazer do agora contra o valor da eternidade. E entendeu que o prazer passa. E a pobreza disfarçada em luxo. E que entendeu que ser chamado filha da filha de Faraó significava viver entre riqueza, status e poder. Mas escolher aquilo que Deus propôs levaria ele a um outro patamar na existência humana. Queridos, Agostinho diz: tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, estavas dentro de mim e eu te procurava fora. Beleza está dentro de você, que é Cristo. Você não precisa buscar fora. Busca na palavra. Busca no Senhor. Se alinha ao Senhor, para que você viva os prazeres celestiais no aqui e no agora também. Queridos, Moisés olhou para dentro e viu que só o Espírito revela. O trono de Faraó era alto, mas o trono de Cristo era eterno. Agora você pode perguntar, uma coisa que bate na minha mente, Moisés viveu milhares de anos antes de Cristo. Como que ele contempla Cristo? Porque diz o texto lá, né, que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito. Vivendo milhares de anos, ele olha e ele escolhe Cristo. O que isso nos revela? Isso revela a eternidade do Cordeiro, queridos. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Cristo já era. Cristo não tem começo, meio e fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele está lá na eternidade. Moisés conseguiu contemplar Jesus milhares de anos antes do nosso Senhor vir à terra. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo... E o versículo 14 maravilhosamente nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cara, isso me deixa doido de alegria. Saber que Deus, o Logos, para os gregos isso era loucura. É uma incompreensão, como aquele que sustenta o universo se faz carne e vem à terra. Que mistério é esse? Satanás, quando de alguma forma impulsiona Jesus à cruz, porque ele estava por trás de toda a malignidade ali também, eu creio que ele achou: eu venci a batalha. Mas mal sabia ele que o sepulcro iria abrir depois de 3 dias, a terra ia tremer e o nosso Senhor ia erguer dos mortos e sentar à direita de Deus e interceder por você e por mim. E toda vez, presta atenção, toda vez que o inimigo te acusa diante de Deus, com os seus pecados, com os meus pecados, o nosso Senhor se aproxima e diz: está aqui, olha a minha mão, olha o meu lado. Não há mais condenação sobre eles, porque eu paguei o preço. Então se afaste daqui em nome de Jesus. A palavra diz que o acusador está diante de Deus o tempo todo nos acusando. Mas o tempo todo Jesus faz assim, ó, está aqui, ó, está aqui. Ele é santo. Ela é santa. Mas olha o que ele fez. Olha o que ela fez. Está aqui, ó. Ele é santo. Ela é santa. O meu sangue é sobre ele. O meu sangue é sobre ela. Me lembra muito a história de Jacó e de Esaú. Isaac já velhinho, quase cego, diz a palavra. Já não enxergava mais, né?
E aí, eles ouvem, né, que Isaac ia abençoar Esaú com a bênção da primogenitura. E a mãe de Jacó ouvia aquilo, ela diz, não, meu favorito é Jacó. Eu vou fazer alguma coisa aqui. E ela arma um esquema, queridos. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrados? Né? Ela arma um esquema ali poderoso. Né? Ela fala assim, ó, ele foi lá caçar. A gente vai pegar um cabrito aqui, eu vou preparar do jeito que seu pai gosta, você vai chegar lá na presença dele e vai entregar isso para ele. E ele vai abençoar você, não vai abençoar o seu irmão. Aí Jacó, esperto, fala, espera um pouquinho. Meu irmão é peludo, tem nada a ver comigo, a voz dele é outra, como assim? Aí ela arma outro esquema. Ela fala, não, eu vou te dar a roupa dele, você vai pôr, e eu vou cobrir aí o seu braço com pelo, porque ele era peludão, o seu braço com pelo, e você vai chegar lá, e vai entregar esse cozido para ele. E assim ele o faz. E quando ele chega lá na tenda, ele diz, pai, ele pergunta, quem está aí? Ele fala, sou eu, Esaú. Ele era cego, mas não era bobo. Pergunta, como assim? A voz não é do meu filho. Vem aqui. Ele aproxima Jacó dele, e ele dá uma fungada aqui, ó. Faz assim, ó. Ele fala, eu estou sentindo agora o cheiro do campo. A voz não é dele, mas o cheiro é dele. Quando você chega perto de Deus, qual o seu nome? Ele fala, a voz é do André, mas o cheiro é do meu filho. Que deu sangue para que ele pudesse se aproximar de mim. A voz é do André, mas o cheiro é do meu filho. Querido, quando você se aproxima de Deus, é isso que ele faz. Ele cheira, ele sente o perfume de Jesus na sua vida. E aí você pode se aproximar dele e viver os prazeres do Senhor na sua vida. Que prazer você escolhe? Diante de um Deus tão maravilhoso, o que você escolhe? Ele te propõe a vida. E do outro lado, sem ele, há a morte. O que você escolhe? Quantas vezes a gente cede aquilo que a gente não deve ceder, porque a gente para de olhar para o Senhor e a gente começa a olhar para os nossos desejos, que muitas vezes são antagônicos, contrários à palavra de Deus. Aí você fala, mas Deus não quer me dar prazer? Como assim? Olha o que esse texto diz, queridos. Salmo 65, versículo 11 e 12. Ele diz assim, coroas o ano da tua bondade. Lê comigo. As tuas destilam e as suas pegadas destilam fartura, destilam prazer. Eu procurei essa imagem, eu fiz lá pelo inteligência artificial, porque eu não encontrei uma imagem que pudesse mostrar essa figura. Um deserto à frente, Jesus caminhando, e conforme cada pegada, cada passo que ele dá, é vida se formando. Aquilo que era deserto se torna um jardim. Onde havia sequidão, agora há ribeiros de água, vida. Eu lembro quando a gente, muitas vezes, quando a gente ia para a praia, pequenininha, minha filha, uma brincadeira que ela gostava era de eu andava e ela ia seguindo os meus passos, exatamente nas pegadas. Falava, pai, tem lava aqui do lado e aqui do lado. Eu tenho que andar aqui nas pegadas. E aí eu dava um passo, ela dava outro passo. Eu dava um passo, ela dava outro passo. É assim com Jesus. Deixa ele na frente. Segue os passos dele. Ele dá um passo, você dá. Ele
para, você para. Ele dá outro passo, você dá. Ele para, você para. Aí você não cai na lava. Porque se bobear, a lava te queima, querido. O passo de Jesus é o passo mais seguro. Olha o que John Wesley diz: a graça não destrói o desejo, mas o reorienta. Não mata o prazer, mas o purifica. Deus quer nos dar prazer. Prazer purificado. Desejo reorientado, alinhado ao Senhor. E a minha pergunta para você é: você tem permitido que o amor de Cristo te discipline? Ou você tem buscado anestesias que substituem a sua presença? O que você tem buscado? O prazer do pecado promete alívio, mas o amor de Cristo oferece cura. O prazer do pecado é uma anestesia. E quando a anestesia passa, a dor volta, né, doutora? A dor volta. Mas a cura, ela sempre dura mais do que o alívio. Deus quer trazer cura, não anestesia. Deus quer curar a sua alma e a minha alma, queridos. O segundo ponto, os tesouros do Egito que hoje nos aprisionam. Diz o texto: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Eu pontuo 3 tesouros modernos ainda que escravizam o ser humano. Primeiro, o vício sexual e a pornografia. Isso é a marca do nosso século, queridos. A pornografia, o vício sexual é a marca do nosso tempo. Foi feita uma pesquisa com 15 mil pessoas, um pouco mais eu acho, 12 mil pessoas. Foi feita uma pesquisa onde 96% das pessoas responderam que já tiveram acesso a algum tipo de pornografia. 49, alguma coisa por cento dos líderes das igrejas estão comprometidos com a pornografia. A gente vive, isso é uma destruição dos casamentos. Eu atendo vários casais cujo o homem, geralmente, não que a mulher não tenha, não faça, mas geralmente é o homem, está preso na pornografia. Isso tem atrapalhado o casamento. Isso tem trazido destruição para o casamento. É uma traição afetiva. E olha que coisa doida, gente. Olha só. Quando Jesus diz, se você simplesmente olhar para uma mulher e em seu coração você desejá-la, você já adulterou. E estudando a mente humana, a neurociência diz o seguinte, presta atenção nisso. O nosso cérebro não distingue fantasia de realidade. O nosso cérebro não distingue fantasia de realidade. Quando você fantasia, o seu cérebro entende que você está vivendo aquilo. Você está entendendo a profundidade do que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás? Ele diz o que a ciência afirma hoje. Aquilo que eu imagino, eu vivo, emocionalmente falando. Meu cérebro interpreta como de fato eu realizando aquele ato. Olha a complexidade disso. O diabo mexe com aquilo que é mais instintivo e mais primitivo em você e em mim, que é a nossa pulsão de vida, que é a sexualidade. Ele mexe com isso, porque ele sabe que isso pode te aprisionar. Eu não sei se você está preso nisso, meu irmão ou minha irmã, mas se você tiver, tem uma saída, presta atenção. Se você tiver, tem uma saída. Você busque ajuda. Busque alguém de confiança, que não tem uma língua de 1,5 metro para não te expor, mas alguém de confiança.
Que você possa abrir o coração, pedir oração. A reforma foi maravilhosa, a reforma religiosa foi maravilhosa, mas ela jogou algumas coisas fora que não devia ter jogado. A palavra em Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros para que sejais curados. Esse confessar não faz mais parte de nós, porque a igreja usava isso no passado para manipulação. E aí a gente deixou isso fora. Mas quando eu abro, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Quando você fala, o seu corpo sara. Quando você cala, o seu corpo fala. Quando você fala, o seu corpo sara. Você se organiza, mentalmente falando. A ansiedade, ela é trabalhada em você. Mas quando você cala e guarda, e vai enchendo seu coração daquela dor, daquele pecado, daquela angústia, o seu corpo começa a falar de diferentes formas. Você começa a ter sintomas. A gente chama isso de doenças psicossomáticas. São doenças da alma que se exteriorizam no corpo. O salmista diz: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se secaram. Procure alguém de confiança, se você está preso nisso. Confessa, pede oração. E junto caminha com essa pessoa. Procura um mentor, não anda sozinho, gente. Não anda sozinho, meu irmão, minha irmã. Procura alguém que possa te mentorear, caminhar com você, orar junto com você. Isso vai trazer força para você vencer dia a dia os seus desafios e aquilo que se apresenta diante de você. A palavra de Deus diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em você, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus. A graça de Cristo não tem nojo de quem caiu, tem dor por quem ainda está preso. Deus quer te tirar dessa prisão. Segundo, vícios digitais, culto à dopamina. A gente já viu isso. Na sexta-feira, no sábado, nós falamos sobre isso, no sábado à noite. E a palavra nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Terceiro, Egito moderno, consumismo e culto à aparência. Compra, 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 compra. Mais, 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 mais. Fartos, mas não saciados. Fartos, mas não satisfeitos. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí é cartão de crédito explodindo, é a sua vida financeira entrando num caos. Porque somos motivados pela mídia para comprarmos. Por quê? Porque o valor hoje é no que você tem, não é no que você é. O valor hoje é no que você faz, não é no que você é. O valor hoje é nos likes que você ganha lá na sua rede social, não é no que você é. Agora eu quero dizer algo para você, para encerrar, porque o nosso tempo já correu. E eu estou acho que no 5º slide de 38. E a gente trabalha amanhã, né? Presta atenção. Você não é o que você tem. Você não é o que você faz. Você não é o que dizem de você. Você é o que Deus diz quem você é. A sua identidade, queridos, ela pode ser formada de duas formas. Ou verticalmente ou horizontalmente. Não tem outra forma. A nossa identidade, ou ela é formada pelas pessoas à nossa volta, e de fato há uma influência, alguém diz quem você é, você nasce alguém dizendo quem você é. Ah, você é meu filho, você é minha filha, você é inteligente, você é lindo, você é burro, você é um idiota, você não presta, você vai ser igual ao seu tio, ele foi um alcoolista.
Você é o que dizem quem você é. No início é assim. E aquilo gruda na gente. E às vezes a gente carrega a vida no peito com uma marca que não é nossa. Essa identidade ela é dada horizontalmente. Agora tem uma identidade que é dada verticalmente. Que é aquilo que Deus diz quem você é. A sua identidade em Cristo, ela tem que ser resgatada a cada dia, meu irmão e minha irmã. Saber quem você é em Cristo é fundamental para que você possa andar altaneiramente como quem crê. A sua identidade em Cristo tem que ser resgatada para que você possa viver os valores e os prazeres de Deus aqui na terra alinhados. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Resgata essa identidade. Vai na palavra. Vai na palavra. Vai lá, pesquisa. Quem sou eu em Cristo? Pesquisa. Escreve tudo isso, escreve isso e lembra quem você é todos os dias. Porque todos os dias você vai ser tentado a se reconhecer pelo que você faz, pelo que você tem e pelo que dizem de você. E o problema é que quando a gente fundamenta a nossa identidade em tudo isso, o nosso terreno se torna muito arenoso. E eu estou construindo sobre a areia e não sobre a rocha. Deus te propõe aquilo que o reino quer te entregar. E o que está sobrando ali é o que o mundo te oferece. Que prazeres você escolhe? Você segue o exemplo de Moisés, que escolheu a eternidade aos prazeres efêmeros e passageiros? O que você escolhe? A resposta é sua, não é minha. A minha escolha eu sei qual é. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor. O Senhor nos promete vida eterna. O Senhor nos promete prazeres que vêm do Senhor, que alinhados ao Senhor se tornam prazeres santificados e abençoados. O Senhor nos chama a desfrutar da criação. O Senhor nos chama a desfrutar da nossa família. O Senhor nos chama a desfrutar dos dons e talentos que o Senhor entregou a cada um de nós. Mas muitas vezes os nossos olhos são tirados dessa proposta que o Senhor nos faz. E a gente olha para aquilo que o nosso coração enganoso deseja. Pai, nessa noite, nos ajuda. Nos ajuda a nos alinharmos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda a nos alinharmos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós como indivíduo. E nos ajuda a alinharmos aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, aqui em Goiânia, aqui no Jardim das Esmeraldas. Nos ajuda a nos alinharmos a isso. Por favor, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor começou uma obra em nós e que o Senhor irá completá-la. Completa, Senhor, aquilo que Tu começaste em nós. Por favor, Deus. Traga à existência tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver isso. Nós escolhemos isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu estou indo, mas com muita saudade no meu coração de vocês, viu? Prazer enorme. Pastor, obrigado. É uma honra estar aqui na sua igreja. Estava conversando hoje com o pastor, como vocês são carinhosos e amorosos. E isso faz a gente sempre querer voltar. Obrigado, queridos, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Pastor, eu posso dizer quem o irmão é? Aos meus olhos da igreja? Uma coisa eu já falei, né? O irmão é um homem de Deus, né? Uma pessoa saudável e é um servo.
Todas as vezes que eu o convido, né, ele está pronto a atender. A terceira vez que ele vem. Ele não escolhe o tamanho da igreja. Não escolhe. Irmãos, acho que eu já falei, vou repetir. Ele vai ser um dos mensageiros da Convenção Batista Brasileira. Ele prega em muitas igrejas grandes, mas eu admiro por isso, por essa humildade, essa prontidão em servir. Nem todos pastores grandes têm essa atitude. Eu já convidei um pastor, não faz muito tempo, lá no Nordeste, para pregar na nossa igreja. Ficou tudo acertado. Tudo acertado, irmãos. Depois, ele não me ligou, mas a secretária dele me ligou, cancelando. Não sabe por quê? Uma igreja grande, mega igreja, o convidou e ele não veio. E mas mas o que ele fez com outro pastor, eu acho que ele está perdendo, né? O conceito fica ruim, não fica? É verdade. Ruim. Mas graças a Deus, porque o irmão é uma pessoa diferenciada e está sempre pronto a servir, que Deus continue usando a sua vida, não é? Exaltando o nome de Cristo e colocando em evidência suas pregações. A palavra de Deus. Os irmãos, é assim, quando a gente recebe uma bênção de Deus, o que a gente diz? Obrigado, Senhor. Quando o irmão nos abençoa, o que a gente diz? Obrigado, irmão. E quando um pastor nos abençoa, o que a gente diz? Obrigado, pastor. Então, os irmãos que foram abençoados, digam amém. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Amém. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Samuel para vir aqui, ele como que representando a igreja, orando por ele, pela família, pelo ministério dele. A gente tem um novo desafio, posso falar rapidinho? A gente tem um novo desafio. Nós fomos convidados a fazer parte da CEPAL. A CEPAL é uma agência que cuida de pastores e missionários no mundo inteiro, a fazer parte do cuidado integral dessa missão. Nós vamos ali auxiliar pastores, missionários, não só da CEPAL, mas também das igrejas que nos pedirem auxílio. Nós temos já feito isso há muito tempo, mas agora isso foi formalizado por meio de um convite dessa agência. É um novo desafio para nós. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando. Agora somos missionários. E o que eu peço para essa igreja tão amada é que nos coloque em oração como missionários agora. Por favor, não esqueçam de nós. A gente entende que o reino não é conquistado se não houver oração. A gente entende que a oração é que segura a gente aonde quer que a gente vá. E nós somos atacados, sim. Quando eu atendo um irmão que foi jurado de morte num país cujo evangelho não pode ser pregado, quando a minha esposa atende a filha de uma pessoa que foi jurada de morte num país cujo evangelho não foi pregado, quando nós nos deslocamos a países cuja catástrofe destruiu milhares e milhares de casas e a gente vai lá para dar uma ajuda humanitária e ouvir essas pessoas e ajudá-las, nós somos muito atacados. Então a gente precisa da oração da igreja. Por favor, orem por nós, em nome de Jesus. E tem um livro lá, ó. Não deixa eu voltar com a mala cheia. Tem alguns lá ainda, pessoal. Compra para dar de presente de Natal. É uma bênção. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos abençoar durante esses dias, usando o teu servo para trazer a tua palavra, Senhor, aos corações. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua misericórdia alcançou a vida deste servo, Senhor. E ele, ao achar esse tesouro, ele resolveu compartilhar, Senhor.
Obrigado, Senhor, pelo esforço dele em estudar, capacitar, gastar muitas horas de estudo, capacitando justamente, Senhor, para atender às necessidades do teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ele já veio aqui 1, 2, 3 vezes para compartilhar, Senhor, e tocar na nossa alma com a tua palavra, Senhor. E agora, Senhor, com esse novo desafio, Senhor, que tu continue usando o teu servo, Senhor, que ele possa, Senhor, atender a tudo isso, Senhor, que se o chamaram, é porque entenderam, Senhor, que ele vai ser a pessoa adequada a atender essas necessidades na CEPAL também, Senhor. Abençoa o teu missionário, Senhor, agora na CEPAL. Te peço, Senhor, que tu o conduza em paz quando ele voltar para a sua família, Senhor, para novamente, Senhor, estar junto dos seus, Senhor. Protege a vida dele, protege a vida de sua esposa, que o ministério dele, Senhor, possa ser sempre blindado por ti, para continuar, Senhor, alcançando os corações com a tua palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém.